Foi dia 10 que eu completei 74 anos. Nasci lá, e lá eu me criei, desde menina pequena, com 8 anos de idade, já ajudava o papai no roçado, porque ele não tinha filho homem, só era filha mulher que ele tinha. Aí eu ajudava muito a ele, quem mais ajudava era eu. Eu era quem mais queria. As minhas irmãs sempre, umas morreram muito cedo, e outras que ficou, quem mais ajudava era eu. E quando eu nasci no dia 10, no dia 9 do mês de abril de 1936, mas o meu documento, quando eu fui fazer o documento, já estava com 18 anos. Aí eles fizeram, ninguém tinha documento naquele tempo. Aí eles fizeram meus documentos como fosse do dia 10 de abril, né? Aí do ano de 1936, aí me criei lá nesse mesmo cantinho que eu nasci. Mamãe não era de lá, mamãe era mais afastada, de outro lugar. Papai andou para lá, papai já estava viúvo quando casou com mamãe. Aí a minha mãe, ela não era de lá daquela família não. Ela era sempre de uma família do pessoal que sempre era mais afastado. Aí mamãe também, filha de mamãe só criou 2 filhas. Tem uma em São Paulo, mais nova do que eu, e tem eu. Aí eram aqueles tempos que não chovia. Quando não chovia, a gente que trabalhava na roça ficava sem recurso para viver. Aí papai tinha um homem na vila que trabalhava em palha de coqueiro, sabe? Uhum. Fazia corda, fazia chapéu. Na Vila de Simples. Era na Vila de Simples. Aí, que era a vizinha do Cajueiro. Aí papai foi, falou com ele tinha umas maquinazinhas de madeira, isso era tudo de madeira, que se chamava um engenho de fazer corda. Aí papai também tinha um irmão que trabalhava em madeira, e ele era muito importante para fazer o trabalho. Aí papai convidou ele, fez chamava o engenho, chamava o carretel, eu estava lá bem longe para fazer aquelas pecinhas de corda. Nós tecia, mamãe também fazia chapéu de palha, fazia vassoura de varrer a casa, fazia também uma cestinha, suava a palha, aí tecia assim com agulha, costurando, fazia umas tampinhas. Aí lá do Recife, muita gente, muitas mulheres, senhoras, encomendava muito. Eu também tinha uma tia que ela trabalhava muito. Aí mamãe também. Aí quando nós ia fazer as cordas, aí depois, antes papai alugava um animal, um cavalo, e levava no cavalo para vender em pesqueira as cordas. E quando foi depois, as cordas, ela também fazia cabresto para animal. Papai comprava umas tintas que pintava as palhas, as cordas, e ficava toda pintadinha, aqueles cabrestos. Aí papai, nós trabalhávamos, eram uns engenhozinhos, um andava para frente e outros ficavam lá, 2 engenhozinhos, tinha 2 rodas assim. Papai comprava umas cordãozinhos que chamava ponteira e botava ali naqueles carretel que chamava, e no outro carretel de lá, que andava, tinha 4 rodas também de andar com um carro, aquele lá ia andando para encolher as cordas. Quando a gente ia tecendo, elas iam encolhendo. Aí quando era para fechar a corda mesmo, fazia 3 filhozinhos assim, tecendo, naqueles carretel. Aí quando era, a gente pegava assim nos braços, saía caminhando e uma pessoa trouxia lá e a outra trouxia lá tinha 3, três cordãozinhos, que era para trouxer aqueles cordãozinhos e depois a gente colocar em outro canto que chamava o engenho, aí botava uma tábua assim, uns tornozinhos, a gente moía assim, aí fechava as cordas. E tinha um pedacinho de pau que levava ali dentro das cordas dos 3 filhos, aí fechava aquela pecinha de corda. Aí para levar para pesqueira, ele vendia em pesqueira, no armazém. O dono do armazém chamava-se Theo Legário. Aí
Antes ele arrumava um cavalo, alugava, ele não tinha cavalo, alugava. E depois não tinha mais o cavalo, o homem foi-se embora, não tinha mais o cavalo que alugasse. Aí papai, eu já estava aí já com uns 13 anos, 15 anos, aí eu ia ajudar papai. Que bom. Tava aquelas cordas dentro de um saco, naquele tempo aquele saco era de tecido, de algodão. Tinha um tecido que chamava-se Bahia. Aí mamãe costurava e fazia um fechinho bem maladinho, de 50 cabrestos de animal. Era. Aí era 100, papai levava 50 e eu levava 50. Aí papai já estava adoentado nesses tempos, ele já tinha uns problemas. Mas ia de quê? De pé? De pé, nós ia de a pé. De lá do Cajueiro para Pesqueira. Nós ia de lá do Cajueiro para Pesqueira, de a pé. Aí mamãe levava na cabeça. Levava na cabeça, e era pesado, minha filha. Eu fiquei com minha cabeça dolorida de tanto carregar peso para ajudar papai. Aí mamãe tinha um chale, uma chalinha que chamava de lã, né? Bem fofinha. Aí mamãe fazia aquela bia, aí botava na minha cabeça, às vezes eu até, quando eu me lembro, não posso falar tudo. Aí eu ia mais papai. Aí quando ele já estava doente, ele já ficava tão doente na viagem que era capaz de não chegar em Pesqueira. Aí nós levávamos lá para o armazém, ele ali vendia aquelas cordinhas, fazia as compras da feira. Às vezes, nós, papai sobrava um dinheirinho, papai dizia, vamos no trem. Aí nós pegávamos o trem e vinha para Ipanema, ali aquela Ipanema que tem ali. Uhum. Aí nós, que lá não tinha transporte na vila, só tinha um caminhão grande de um homem que chegou de fora, que tinha um armazém. Esse mesmo era só ia nas quarta-feiras para transportar mercadoria. Não levava gente, então. O pessoal viajava era de animal, montado de burro, de cavalo. Aí nós ia subir, chegava até Ipanema, ia subir a serra, era uma serra tão alta, filha. Era tão alta a serra, nós ia subir a pé, a gente com aquelas comprinhas. Nesse tempo, aí a gente até levava o saco nas costas, o papai levava um bocadinho, eu levava o outro, para chegar em casa. Era um tempo na era de 30, fui na era que eu nasci mesmo, assim, para sair em 50. Em 40, na era de 1940, teve muita chuva, mas foi uma chuva que nem um castigo, que não deixou lucro para as pessoas que trabalhavam no roçado. Ah, que pena. Foi, não deixou lucro, porque foi muita chuva demais. Aí entrou a era de 50, foi uma era meia escassa de chuva. Aí o sofrimento era grande. Aí papai ficou nessa, a gente ficou nessa. Aí depois que eu casei com 20 anos de idade, em 1956, aí, pronto, papai não trabalhou mais não. Aí ele ficou só se virando no roçado, não tinha aposentadoria naquele tempo, só trabalhando no roçado, mas mamãe continuava fazendo aquelas cordinhas, ela fazia na mão. Já não fazia mais naqueles engenhos. Ela tecia na mão e ali ela ajudava a fazer as compras para dentro de casa o que precisava, né? Que os filhos que ficavam no roçado não era tudo. Aí foi que eu me casei com 20 anos, mas papai já era doente. Quando foi com 7 meses que eu tinha casado, ele faleceu. Aí nós fiquemos. Eu fiquei assim fazendo chapéu, me casei, as condições eram fracas também. Fiquei fazendo chapéu de palha, vassoura, fazia uns espanadorzinhos ali, parecido com aquele que está ali, Xanda. Era de palha, aquele que está lá. Mas é aquele, o que está pendurado ali. Sim, espanador. Eu fazia daqueles ali, mamãe fazia. Era muito mais bem feito que eles. Nós levávamos, esse aí foi comprado na feira, que eu não fiz mais não. Mas Era muito mais bem feito que nós fazia para dali arrumar um dinheirinho e sobreviver daquilo ali. Me casei, aí quando foi 1 ano e 3 meses, nasceu a menina, a primeira filha. Aí foi que o sacrifício aumentou. Aí a mãe dele morava com nós, ela trabalhava, gostava de trabalhar no roçado também, ela ajudava muito. Aí eu sempre botava o roçado e também dali ele ganhava para trabalhar, para ganhar o dinheirinho, para fazer um dinheiro para fazer as compras também, ajudar e comprar as roupas que era preciso, que hoje em dia tem muita ajuda, não é? Mas naquele tempo não tinha a roupa só se comprasse. Era assim.
Aí foi